Caríssimos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. É uma honra e uma alegria estar com vocês através desta tecnologia que, apesar das distâncias físicas, nos une. E como disse o nosso amado Mestre, onde duas ou mais pessoas que se reunissem em seu nome, ele estaria entre elas. E é com esta certeza que nós estamos cientes que estamos na presença de Jesus. Todos nós sabemos que as aflições fazem parte do nosso processo evolutivo. Todos, de alguma forma ou de outra, sofremos. São muitas as causas que, às vezes, nos deixam combalidos, desalentados, tristes e, não raras vezes, alguns irmãos nossos, e estou sendo até otimista, se perdem nas teias da depressão. Aflições. Quais são as causas destas que muitas vezes nos torturam, nos martirizam? Às vezes, muitos de nós, no auge dos sofrimentos, nos desesperamos e desacreditamos da paternidade divina. Deus, nosso Pai Celestial, em sua perfeição, criou leis imutáveis. E essas leis que regem a harmonia do universo, elas também funcionam para nós outros, espíritos imortais destinados à perfeição. Quando Jesus veio ao mundo, ele ensinou-nos o que nós devemos fazer a fim de suportarmos as nossas aflições com resignação, com aceitação. Se fosse diferente, se nós fôssemos criados por Deus e estivéssemos neste processo de ascensão sem sofrimento, evidentemente, nós não estaríamos inseridos nessas leis, porque a vida do nosso amado Mestre Jesus foi uma vida de trabalho, de sacrifício, de renúncia, de aflições. E mesmo assim, ele ensinou com alegria, exemplificou com amor e traçou para nós o roteiro da nossa redenção espiritual. E ele, certa feita, afirmou que neste mundo teríamos aflições. Mas isto não quer dizer que nós não teríamos lenitivos, fatores que atenuassem estas dores, estas angústias, estas dificuldades. Deus, em sua grandeza, quer que nós sejamos espíritos redimidos, quer que nós sejamos felizes, realizados, mas que esta felicidade, que esta realização seja construída por nós mesmos. Temos notícias, através das narrativas históricas, que os discípulos de Jesus, aqueles que conviveram com ele, todos sofreram aflições.
De todos eles, o único que não foi sacrificado mortalmente foi o apóstolo João, o evangelista. Mas é claro que para seguirmos Jesus, hoje nós não seremos sacrificados, torturados, mas sim, para segui-lo, vamos sacrificar em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição, a preguiça, a sensualidade, enfim, todos os vícios morais que nos compete com que nós nos liberemos deles, nos libertemos, que os vençamos, nas palavras do apóstolo Paulo, o bom combate. Não é contra o outro, contra aqueles, enfim, com os quais às vezes nós tenhamos conflitos nas nossas relações interpessoais, mas sim é nas relações intrapessoais, conosco, com o nosso mundo interior, é que nós vamos nos deparar com as nossas más tendências. E no Evangelho de Jesus, temos os recursos necessários para vencermos estes vícios morais, para superarmos essas más tendências. Jamais devemos nos esquecer que, sejam quais forem as nossas dores, Jesus recebe os nossos pensamentos e ele nos envolve em suas vibrações amorosas e sábias, para que nós tenhamos nossas forças revigoradas e possamos vencer. Ainda há pouco tempo, conversando com uma irmã que tivera seu esposo desencarnado, percebi o seu sofrimento, o seu desespero. E é lógico que nós não podemos ser insensíveis às dores dos nossos irmãos, porque mesmo que tenhamos esta consciência iluminada de que viemos do mundo espiritual para que, através das experiências no plano físico, possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos na erraticidade. Abrindo um parêntese, a erraticidade é o intervalo entre as reencarnações. E quando nós estamos no plano espiritual, antes de nos mergulharmos na matéria densa, nós aprendemos aquilo que se faz necessário, a fim de que nós possamos passar pelas provações ou pelas expiações. Fecha parênteses. Para aqueles que têm dúvidas, diz o Espírito de Emmanuel, no livro O Consolador, que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Mas é bom que se ressalte que Deus não castiga e que todos aqueles que praticam o mal são filhos que se desviaram do caminho, que modificaram a trajetória espiritual, que protelaram, que adiaram a própria felicidade, buscando no erro a remuneração dos seus instintos inferiores, instintos estes que predominam na personalidade, fazendo com que o espírito, apegado às sensações de baixo teor vibratório, se muitas vezes bestialize, se brutalize, tornando-se um espírito
espírito com a consciência cristalizada no mal. E nesta caminhada, nesta busca a que todos nós nos empreendemos, é natural que nós encontremos as reações das ações perpetradas no passado, pelas ações que praticamos outrora. Quando nós trabalhamos no bem, temos aí instrumentos que podemos dizer bênçãos, que atenuam as consequências do mal que nós fizemos em outras existências. Diz ainda o Espírito de Emmanuel que manda a lei de Deus que quando o devedor é encontrado trabalhando no bem, que a cobrança da dívida seja suspensa por período indeterminado ou anulada. A lei de Deus manda com que o devedor, sendo encontrado trabalhando no bem, que a dívida seja suspensa por período indeterminado ou anulada. E é extremamente consolador sabermos que o bem que nós praticamos hoje age na causa do mal que nós praticamos no passado. E esta ação, ela é libertadora. Mesmo assim, nós não estamos isentos das reparações, mas temos instrumentos, recursos que nos auxiliam a fim de que nós possamos superar as nossas dificuldades com amor, com humildade e com alegria. Quanto mais nós abraçamos responsabilidades, quanto mais nós estendemos mãos fraternas aos nossos irmãos que sofrem, mais fortalecidos espiritualmente nós somos. Mas isto também não significa que estejamos livres das provações, porque elas são necessárias. O que é perfeito não precisa ser provado. E se estamos passando por provações, é porque ainda não alcançamos a perfeição. Em o livro Ação e Reação, pelo espírito de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, temos a oportunidade de conhecermos um dos muitos casos de dívida expirante, dívida que chegou ao seu fim. Uma dívida que foi paga. André Luiz fazia-se acompanhado pelo seu colega de aprendizagem Hilário e pelo mentor Silas. Eles foram até um hospital visitarem um enfermo que estava prestes a desencarnar. André Luiz narra que aquele homem estava sofrendo muito. Ele percebeu que os seus pulmões estavam em frangalhos. E o assistente Silas, o mentor, comentou que eles estavam ali para auxiliarem Léo, aquele nosso irmão, que era tutelado da instituição ao qual eles faziam parte no plano espiritual. No plano espiritual, nas regiões mais próximas da crosta terrestre, que nós conhecemos por umbral,
tem várias cidades espirituais, tem várias colônias, e todas elas têm muitas instituições. E nestas instituições são abrigados espíritos que são assistidos para que, recuperados, ou voltem para o plano físico através da reencarnação, ou vão para esferas superiores, ou até mesmo para mundos mais elevados do que o nosso planeta Terra. E a instituição a que eles faziam parte é chamada de Mansão Paz. E através do trabalho da Mansão Paz, muitos espíritos que estavam encarnados recebiam a assistência de benfeitores espirituais, como o nosso irmão Silas. Então, André Luiz, que estava com Hilário Silva, aprendendo a respeito da lei de causa e efeito, ou de ação e reação, eles participariam, naquele instante, de um estudo a respeito da dívida expirante daquele espírito. Como ele estava muito fragilizado, Léo, o nosso protagonista, ele poderia ouvir os pensamentos dos espíritos como se fossem seus próprios pensamentos, ou seja, a sua fragilidade orgânica lhe permitia que ele percebesse o plano espiritual, ainda que ele não visse nem ouvisse diretamente, mas que percebesse. O assistente Silas pediu para que André Luiz lhe perguntasse a Léo a respeito de sua situação. Se ele estava ciente de que estava prestes a desencarnar. E ele, nosso irmão Léo, como se os seus pensamentos fossem formulados por ele mesmo, disse que não temia a morte e olhou para um crucifixo que estava na parede do quarto de hospital. E ele disse que, naquele instante, Jesus puro, Jesus o Salvador, que nada devia, sofreu, ele sendo um pecador, era justo que passasse por aquela aflição, por aquela dificuldade. É claro que o nosso irmão Léo não tinha consciência da sua dívida da reencarnação anterior. Ele não tinha a lucidez suficientemente desenvolvida para saber o que ele fizera na reencarnação passada para sofrer naquele momento. Então, o nosso irmão Léo, como se estivesse monologando, conversando consigo mesmo, lembrou-se, depois de ser perguntado pelo espírito de André Luiz a respeito de seus familiares, que os únicos amigos que ele tivera na sua existência foram os seus pais, que desencarnaram quando ele ainda era muito jovem. Sendo portador de uma inibição mental por problemas intelectuais, o seu irmão Henrique, aproveitando-se da ocasião, fez com que ele, Léo, concordasse que ele fosse o herdeiro dos bens que lhe cabiam. Depois que Henrique formalizou, com o próprio consentimento de Léo, a posse da herança, ele internou num hospício, numa clínica para doentes mentais, e o deixou por anos sofrendo naquele lugar.
Depois de um certo tempo, Léo saiu do hospício e procurou o irmão Henrique a fim de que este o ajudasse, mas foi repudiado. E constrangido, envergonhado, Léo foi para outras regiões viver a sua vida como pudesse. Até que um homem que apiedou-se das suas condições o contratou para que ele fosse vigia noturno, a fim de que ele pudesse fazer a vigilância durante as madrugadas. E, com o tempo, as noites frias, Léo foi ficando doente e fraco. Ele ficou tuberculoso e foi encontrado pelas pessoas deitado sobre uma poça de sangue. E ali se encontrava, naquele leito de indigentes, sendo atendido em suas necessidades. Nosso irmão estava prestes a desencarnar, estava lembrando-se da sua vida e nas suas recordações, ele não tinha raiva do irmão, ele não tinha revolta com a atitude daquele irmão que lhe fizera sofrer tanto. O mentor Silas, ele disse a André Luiz e a Hilário que ele não tinha acesso a todas as informações do pretérito de Léo, das outras reencarnações, mas sim da última, o porquê ele estava passando por aquela aflição. E ele comentou que na existência anterior, o Léo de hoje chamava-se Ernesto. E ele nascera numa casa onde os pais eram bem de poder aquisitivo. Os pais eram aqueles que tinham condições financeiras para que eles pudessem ter uma vida com todas as suas necessidades materiais satisfeitas. Ele tinha um irmão chamado Fernando. E este irmão, ele tinha problemas intelectuais. Ele era deficiente mental. E Ernesto, de ontem, o Léo, de hoje, assim que os pais desencarnaram, ele ficou responsável pelo irmão Fernando. Ele ficou com os bens de herança que lhe pertenciam e para que ele pudesse, em suas intenções, ter os bens que pertenciam ao irmão deficiente mental ou deficiente intelectual, era necessário que ele se livrasse de Fernando. Fernando não atendia porque ele tinha dificuldades para compreender. Ernesto era casado, gostava de receber amigos e familiares para festas, mas ele tinha vergonha do irmão. Então, ele deixava Fernando isolado da sociedade. Ele construiu como que uma cela aos fundos de sua residência, para que Fernando não pudesse participar da vida social de Ernesto, de sua esposa, de seus familiares e amigos. Como não bastasse, percebendo Ernesto que Fernando
tinha certa resistência física, ele, que tinha escravos, organizou de tal forma as suas ideias para livrar-se do irmão, que pediu para que os escravos abrissem a porta do aposento de Fernando toda noite. E todas as noites Fernando dormia ao relento. Ernesto esperava que Fernando adoecesse, mas Fernando, embora tivesse problemas respiratórios, resistiu por 2 anos, firme. E Ernesto não teve outra atitude senão tramar o crime que ele considerava perfeito para livrar-se do irmão e assim apossar-se dos seus bens. Numa noite, Ernesto, aproveitando-se que Fernando estava adormecido, cravou-lhe um punhal no peito e liberou 2 escravos. E estes escravos que foram libertados, que fossem eles depois responsabilizados pela morte do seu irmão Fernando. E assim ele fez com que os outros escravos acreditassem. E ganhou na justiça a herança que pertencia ao irmão que ele matara. Com o tempo, Ernesto desencarnou. E no plano espiritual, os espíritos aos quais se acumpliciara, aos espíritos que contribuíram com os seus desatinos, com as suas loucuras, com as suas perturbações, queriam que ele participasse com eles de suas maldades, de seus desequilíbrios, mas Ernesto se arrependera. Fernando desencarnado o perdoara num ato de grandeza, mas depois de muitos anos, sofrendo nas regiões inferiores, Ernesto foi resgatado e levado para a Mansão Paz, e lá, orientado a respeito dos seus erros, e foi sujeito a uma programação de uma reencarnação compulsória, uma reencarnação onde ele iria expiar aquele crime, aqueles erros. O irmão Fernando de outrora, que tinha deficiência intelectual, foi desprezado pelo irmão. E nesta existência, o deficiente mental é o próprio Léo, que também foi desprezado pelo irmão. Mas as leis de Deus são perfeitas, e o Senhor, em sua soberana justiça, não precisa que alguém lance mão criminosa para poder pagar o crime que cometera no passado. Deus não precisa que um filho tire a vida do outro para que resgate o crime que cometeu. Léo tem os seus pulmões invadidos pelos bacilos. Tem os seus pulmões feridos pela doença. Ele está prestes a desencarnar. No passado, o Léo de hoje reitera-se que foi o Ernesto de ontem. Ele havia cravado um punhal no peito do irmão. E nesta encarnação, ele não precisou que alguém fizesse isso, porque a própria doença, a tuberculose, que estava destruindo os seus pulmões, era o crime que ele estava resgatando.
O irmão que ele deixou mais de 2 anos na encarnação passada, sofrendo as intempéries, ele, nesta existência, trabalhando como vigilante noturno, foi vítima das intempéries e caiu enfermo. Assim como ele se apossou dos bens do irmão no passado, o seu irmão desta existência, Henrique, apossou-se dos seus bens. Vejam, meus irmãos, a sabedoria da lei. Ninguém foge da lei. Ela é perfeita. Ela é exata. Mas não é uma matrix como muitos acreditam. Não. Esta lei, ela é sapientíssima. Todos nós estamos submissos à lei. Temos o livre-arbítrio, sim, mas o livre-arbítrio, ele tem também as suas restrições, porque Deus tem o determinismo absoluto para os reinos inferiores e relativo para nós outros espíritos imortais, porque em nós temos a vontade e a razão e podemos fazer as nossas escolhas. Muitos irmãos nossos, às vezes, não querem reencarnar, temem a reencarnação, assim como temem a desencarnação, justamente porque alegam que podem fracassar. Mas não existe evolução sem fracasso, sem dor. E esse fracasso, naturalmente, são as consequências por escolhas equivocadas. Mas todos fomos criados para a vitória. A vitória é a perfeição. Chegará um dia que nós não reencarnaremos mais. Chegará um tempo em que nós não passaremos mais por provações nem por expiações. Porque nós já nos redimimos perante a nossa consciência. Nós, espíritas, aprendemos em O Livro dos Espíritos, na questão 621, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E eles responderam: na consciência. Então, essas reencarnações compulsórias, ou essas reencarnações impostas, é a própria consciência do espírito que necessita redimir-se, libertar-se através das aflições que vai sofrer. Mas quando temos em Jesus, o Cristo de Deus, a nossa força, a nossa inspiração, nós passamos pelas aflições, sabendo que elas vão nos promover espiritualmente. Numa visão mais ampla, ali naquele leito de hospital, encontramos um homem indigente, desencarnando, sofrendo. Mas ali tem, de fato, um espírito imortal que passou pelas experiências naquela existência de tal forma que resgatasse a dívida do passado, pagasse a dívida de outrora, o resgate. E aí, se alguém estiver se perguntando, desta dívida, ele está se liberando, está pagando, está expirando a dívida. Mas e as outras? Sim, porque temos dívidas de várias existências. Mas também esta lei, ela nos dá
um amparo para que nós possamos resgatar várias dívidas numa só existência. Depende da consciência do espírito. Depende das nossas buscas, das nossas realizações. Mas o que nos deixa mais felizes ainda é sabermos que Jesus não está tão distante de nós como nós acreditávamos antes de conhecermos os ensinos dos Espíritos. Jesus está presente. Jesus está conosco. Jesus não se encontra numa esfera inacessível aos nossos pensamentos. Ele caminha conosco. Ele não nos deixa sem o amparo necessário. Quanto maiores forem as nossas aflições, busquemos no Senhor as forças de que precisamos para que possamos sofrer com resignação. A vida continua após a desencarnação. Aquela irmã que tivera seu esposo desencarnado e que no início da nossa conversa eu mencionei, eu lhe disse que ela teria a oportunidade de estar com seu esposo desencarnado na esfera dos sonhos. Que ela tivesse fé, que ela fizesse as suas preces, que ela entendesse que Deus não colocaria uma pessoa em nossa vida para que nós amássemos com toda a força do nosso ser e nos separasse para sempre. Que as suas crenças religiosas, que dizem que morreu e aguarda o juízo final, o Espiritismo veio para tirar o véu dessa letra, ensinando-nos de que nós temos muitas existências e uma só vida, a vida do Espírito. E que nós reencarnaremos quantas vezes forem necessárias. E que nós deixamos apenas o corpo denso. E vamos para o plano espiritual, envergando um outro corpo, o corpo espiritual ou o perispírito. E continuamos nós mesmos. Desencarnados somos nós mesmos. Não enganamos ninguém, porque trazemos registrados em nós todos os nossos atos. Ficam estampados em nosso corpo espiritual tudo aquilo que nós praticamos, que nós sentimos, que nós pensamos, que nós falamos, o que nós realizamos. No plano espiritual, nós nos apresentamos como realmente somos interiormente. Por isso que Jesus tem palavras de vida eterna. E o espírito de André Luiz, em o livro Mecanismos da Mediunidade, diz que o Evangelho não é um livro apenas, mas é o código de princípios morais do universo. E os ensinamentos de Jesus, eles não são para um tempo específico. Não, eles são para a eternidade, eles são para sempre. E nunca foi tão atual. Esta pandemia, este problema de saúde pública mundial, quantas famílias enlutadas, quantas pessoas estão chorando os seus entes queridos, quantas pessoas amadas desencarnaram e estão desencarnando, e tantas outras nos leitos,
e seus familiares queridos, as pessoas que os amam ali, sofrendo, chorando, muitos desesperados. Para todos aqueles que estão sofrendo, eu digo, Jesus sofreu numa cruz de madeira. E nós temos as nossas imperfeições. E elas nos trazem os sofrimentos. E os sofrimentos que temos, superando-os com resignação, trabalhando no bem, nós vamos nos redimindo, nós vamos nos libertando. Jesus nada devia. Um espírito puro e perfeito, que antes mesmo que o mundo existisse, já tinha alcançado o grau de espírito puro, que recebe as mensagens diretamente de Deus. Um espírito considerado co-criador. E o seu maior sacrifício foi vir a este mundo para revelar-nos as palavras libertadoras, as palavras que farão de nós espíritos felizes. E ele disse, antes da sua morte no madeiro infamante, que ele preparou um lugar para nós. E sabemos que este lugar, o seu reino divino, ele começa em nossos corações, trabalhando os nossos sentimentos, envidando todos os esforços na nossa transformação interior. Nós vamos construindo esse reino, porque a perfeição, ela nos coloca nesta condição. Para alcançá-la, somos copartícipes, ou seja, nós somos responsáveis pela construção desta perfeição a que estamos destinados. Todos trazemos as potencialidades divinas de Jesus em nossos espíritos no estado latente. Mas através dessas experiências reencarnatórias, nós vamos desenvolvendo-as. E através das nossas vivências, através das muitas experiências no corpo denso, nós vamos nos tornando espíritos melhores. Em Jesus, queridos irmãos, nós temos o modelo e guia a ser seguido. Em Jesus, nós encontramos o que necessitamos a fim de que sejamos espíritos melhores e mais felizes. Quando o espírito de André Luiz viu o sofrimento de Léo, ele perguntou ao mentor Silas por que eles não o auxiliavam em sua desencarnação. E o mentor disse que eles não tinham autorização para fazer um desligamento do espírito do nosso irmão. Sim, existem espíritos técnicos, espíritos que são responsáveis pelas desencarnações. Eles trabalham naquele momento da libertação do espírito do corpo denso. Eles começam neste processo quando chega o momento do espírito retornar para o plano espiritual. E os laços que prendem o espírito ao corpo, eles não são deslindados, eles não são desligados num período inferior a 50 horas, segundo o espírito de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de
Divaldo Pereira Franco. E o espírito de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, quando foi mencionada a questão da cremação, ele recomendou que ela não fosse feita menos de 72 horas. Então, meus irmãos, seja num leito de dor, no momento da desencarnação, onde quer que estejamos sofrendo de aflições, os espíritos amigos ali estão para nos auxiliarem, para nos atenderem, para nos ampararem em nome de Jesus. Tenhamos esta certeza, tenhamos esta fé robusta e verdadeira. E fé é confiança. Confiemos em Deus, que esta pandemia, ela tem data de validade, ela vai passar, ela tem limites, ela vai diminuir. E todos nós, mais cedo ou mais tarde, seremos imunizados. Alguém pode até dizer, no auge do desespero, que não é justo, porque este ou aquele irmão amado desencarnou por conta deste vírus que está na natureza. Mas não existe injustiça na lei de Deus. A injustiça existe por nossa conta. Muitas vezes nós agimos com injustiça. Mas quando alguém desencarna, como tem acontecido, nós sabemos que não é por acaso. Entendemos que esta desencarnação, ela foi necessária para aquele espírito. Isto não quer dizer que todos nós sejamos espíritos que iremos desencarnar vítimas deste vírus. Sabemos que não, porque algumas pessoas chegam a acreditar que é o fim do mundo. Não é o fim. A gripe espanhola, por exemplo, de 1918, narram que os historiadores, mais de 50 milhões de pessoas desencarnaram naquele período. Mais de 50 milhões de pessoas. E graças à tecnologia da informação, nós hoje sabemos como nos prevenirmos. Para nós, espíritas, sabemos que não devemos ser negligentes, porque precisamos desta reencarnação. Precisamos das oportunidades para trabalharmos pelo nosso progresso espiritual. Então, que ninguém se engane e acredite que possa estar livre. Não. Às vezes, nós, através da nossa negligência, podemos sim antecipar o nosso momento de desencarnarmos. E neste caso, é o suicídio indireto. Ou seja, não se teve a intenção de acabar com a própria vida, mas a negligência contribuiu para abreviar a vida no plano físico. Então, meus irmãos, vamos orar. Vamos ter paciência. Vamos fazer a nossa parte para que nós não sejamos infectados irresponsavelmente. E se sabemos que nós, digamos que tenhamos sido testados com resultado positivo, vamos proteger as pessoas e ficarmos isolados, buscarmos os tratamentos de acordo com os protocolos e preservarmos a nossa vida, principalmente preservando a vida dos nossos semelhantes.
mas que não sejamos espíritos que descuidem dos outros. Vamos cuidar dos outros como cuidamos de nós mesmos. Com amor, com humildade. Vai passar. A pandemia vai ficar na história. E não nos esqueçamos de orarmos pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão nos lares, pelos nossos irmãos que estão desencarnando, porque o nosso amado Mestre Jesus, ele está trabalhando, ele está assistindo todos aqueles que estão sofrendo, todos os nossos irmãos aflitos, estão recebendo de Jesus as emanações sublimes do seu amor. Jesus é o vencedor. Jesus estava naquela cruz, olhando para o mundo. Ele, na cruz, estava com Deus. E estando com Deus, ele representava o maior poder. A cruz, como se ele estivesse abraçando a humanidade. Aquela cruz, simbolizando a redenção. Cruz de madeira, enquanto que nós temos as nossas culpas, as nossas dívidas, as nossas dificuldades. Mas alimentarmos a culpa não nos fará melhores. Vamos buscar, na prática da caridade, pacificarmos as nossas consciências. Como disse Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, quando enxugamos as lágrimas dos nossos semelhantes, não temos tempo para chorarmos. É assistindo aqueles que precisam, ouvindo aqueles que necessitam de um ombro amigo, alimentando os famintos, vestindo os nus, é que nós vamos construindo essa paz interior, aquela paz que Jesus disse: a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. E em outra oportunidade, registrou o evangelista: aquele que me ama guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e faremos morada nele. Guardar as palavras de Jesus é esforçar-se para vivenciá-las, no dia após dia, em todas as situações. O esforço para vivenciar os seus ensinamentos. E ele disse também que o homem que pratica as suas palavras, e o homem, neste caso, homem e mulher, o ser humano, que pratica as suas palavras, ele iria comparar aquele que edificou a casa sobre a rocha. Vem o vento e a tempestade, aquela casa não cai. Enquanto que aquele que ouve as suas palavras e não as praticam, ele iria compará-lo ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. E vindo o vento e as tempestades, aquela casa vai cair. Porque suas palavras são de vida e de vida eterna. Quem vive esses ensinamentos se torna um espírito revigorado, fortalecido, um espírito vencedor. Eu poderia citar aqui vários espíritos
que são semelhantes a esta casa edificada sobre a rocha. Nosso amado Francisco Cândido Xavier, nosso amado, querido Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros espíritos dedicados ao bem. Todos estes homens e mulheres que viveram para os semelhantes, que entregaram suas vidas para o bem do próximo. Estes são espíritos que se redimiram perante as próprias consciências. Porque eles, através dos seus exemplos, foram semelhantes ao apóstolo Paulo, quando ele afirmou: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor renove o nosso ânimo, para que diante das aflições não desesperemos, mas encontremos a paz de que estamos vencendo a nós mesmos e que somos espíritos que seremos mais felizes. Que a paz do Senhor esteja conosco agora e sempre. Muito obrigado.